Olá, nessa edição vamos fazer um balanço dos 10 anos da lei antifuma em São Paulo. A multa aos estabelecimentos de fumantes flagrados descumprindo a lei é salgada, mas quase 15 mil pessoas por mês ainda morrem no Brasil por causa do tabaco. A lei antifuma, afinal, pegou ou não pegou? Você vai ver ainda. O que a cidade espanhola de Barcelona fez para se tornar um dos exemplos no mundo em mobilidade urbana? Disputa partidária marca a reunião da Comissão de Educação e Cultura. Comissão de Direitos Humanos vai ouvir acusados de discriminar crianças pobres em shoppings de São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O que a cidade de Barcelona, na Espanha, pode ensinar a São Paulo para que tenhamos uma mobilidade urbana sustentável? O diretor adjunto administrativo dos transportes metropolitanos da cidade catalã, Paul Noy, disse numa visita à Assembleia Legislativa que a maioria dos deslocamentos feitos com o transporte privado pode ser substituído por uma combinação de várias modalidades de alternativas públicas. A mobilidade urbana no município de São Paulo é caracterizada por um sistema de transportes complexo e composto de diversas variáveis e tem se espalhado por várias cidades do estado. Por isso, o evento promovido pelo deputado Caio França, do PSB, que também é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, reuniu ex-parlamentares, vereadores de vários municípios paulistas, além de gestores de transportes públicos. Um tema de extrema relevância, a questão da mobilidade urbana sustentável é hoje um problema de qualquer metrópole, até mesmo de pequenas cidades que sofrem com isso, com a questão do transporte urbano. O POU, que é uma referência aí porque ajudou, contribuiu com Barcelona, que é um case de sucesso na questão do transporte público, veio com algumas ideias inovadoras e também falando que, de fato, o poder público tem que entender a questão da mobilidade como uma política pública. E aí sim tem investimentos que não são baratos nesse setor. Então, fiquei contente de poder organizar isso, algumas autoridades no assunto também, outros representantes de várias regiões aqui do estado de São Paulo. Então, muito contente de poder ter mediado aí esse debate hoje. Foi um encontro super positivo, nós tivemos a oportunidade de ver um pouco da experiência de Barcelona e ver o que pode ser implantado, principalmente nas regiões metropolitanas. Na mesa nós tínhamos uma mesa composta com representantes de 3 regiões metropolitanas, então nós temos aí agora a oportunidade de levar essa experiência para as nossas regiões e discutir nas casas legislativas, de uma forma local, o desenvolvimento. E para a frente parlamentar, apresentar aí as propostas sustentáveis para que cada vereador dentro do estado possa discutir aí nas suas devidas regiões. Durante a palestra, Paul Noy explicou que hoje na cidade de Barcelona, que é muito menor do que São Paulo, conta com 70% de espaços sustentáveis. Ressalta ainda que 30% de pessoas que utilizavam seus veículos particulares agora se deslocam com motos sustentáveis e que os maiores deslocamentos urbanos que se realizam com o transporte privado podem sim ser absorvidos pelo transporte público. Poderiam ser absorvidos com o transporte público. Cidades inovadoras adotam soluções sustentáveis para os seus problemas. Para Paul Noy, desafio é conseguir uma mobilidade que não tenha poluição, além de adoecer, mata as pessoas por problemas pulmonares e cardíacos. Para o especialista em mobilidade urbana sustentável, é necessário implementar um deslocamento entre as pessoas que tem impacto zero no clima mundial, já que a maioria do transporte ainda utiliza energia que não é renovável. Porque funcionamos com energia que não é renovável. Com uma área metropolitana de 636 quilômetros quadrados, Barcelona conta com 28 linhas de ônibus e 11 de metrô. Sua frota é composta de 100% de energia renovável, ou seja, não polui o meio ambiente. Conta ainda com a frota mais limpa da Europa e, de quebra, conseguiram a integração de todos os modais e quase zero de fraude. Temas desafiadores para a cidade de São Paulo. Mobilidade sustentável é unir os dois conceitos mais importantes, né? Barcelona, além de tratar bem o lixo, trata bem a questão do transporte, sem ter integração dos tipos de transporte. E eles têm uma preocupação muito grande com a sustentação financeira do sistema.
Então, se vem com uma coisa mirabolante que não se sustenta, eles lá se preocupam com isso. Então, acho que a vinda do Paulo aqui foi importante porque ele mostrou uma preocupação não só com a questão ambiental e de qualidade de vida, mas também de financiamento do sistema. Não só aqui na capital, na Grande São Paulo, mas outras regiões, como a região que eu venho, da Baixada Santista, também carece da questão da integração. É uma luta que a gente precisa conseguir ultrapassar, mas que Barcelona deu exemplo aqui de que é possível fazer de maneira exitosa, com um único cartão. Ele mostrou aqui que ele consegue pegar qualquer linha de qualquer transporte, seja ônibus, metrô ou outra questão qualquer, e que, na verdade, ali eles pagam o que eles usam, que também eu acho que é um atrativo aí para quem usa o transporte público. A Comissão de Educação e Cultura encerra a reunião com o pedido de vistas dos requerimentos apresentados. A norma regimental foi utilizada depois de divergências entre integrantes do PT e do PSL. O plenário Dom Pedro I da Alesp estava cheio. Eram 14 itens para votação. Mas a segunda reunião da Comissão de Educação e Cultura foi rápida. Durou cerca de 30 minutos. Nenhum item foi aprovado. O primeiro requerimento para análise foi da deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, que solicita a criação de uma subcomissão para monitorar a execução do Plano Estadual de Educação de São Paulo. Mas a presidente da Comissão de Educação, professora Bebel, do PT, não aceitou o que considera uma tentativa da parlamentar do PSL de controlar os trabalhos e pediu vista do requerimento. Eu estou dentro da legalidade. Quem não está na legalidade passa a ser a casa, a comissão, que não está pautando algo que o Ministério Público está de olho, que é o Plano Estadual de Educação. Ou se atenta para isso, ou eu vou ter que recorrer para o Ministério Público, né? Vim dar andamento nos trabalhos, posto que os deputados estão tentando tergiversar, né? Agora, eu cheguei a propor, cada comissão ela pode se tornar em temática. Agora, uma deputada sozinha, criar uma subcomissão, virar autora, tá certo? Do Plano Estadual de Educação, da relatório do Plano Estadual de Educação, do acompanhamento e monitoramento, descumprindo, que diz o artigo 4º, que são a Undime, a Secretaria do Estado da Educação, Fórum Estadual de Educação, aqui, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o Conselho Estadual de Educação, isso é golpe. Ela não pode fazer isso sozinha. Quem tem que fazer são essas 5 entidades. Está na lei. E a lei será cumprida enquanto eu estiver aqui na presidência dos trabalhos. Nós temos vários projetos de lei para serem estudados, para que daí possam ir para votação. E a deputada professora Bebel, o que ela quer fazer? Através desse plano de educação, ela quer manobrar de uma forma de não fazer exatamente o que é feito, né, o que deve ser feito, que é a Comissão de Educação, estudar os projetos de lei, para contemplar o que ela e o grupo dela colocaram ali na pauta. Ela quer empurrar a goela abaixo aquele plano dela e não vai conseguir. Tudo que a gente puder fazer para que a Comissão de Educação faça o seu papel, nós vamos fazer. Então, nós vamos analisar os projetos de lei, vamos levar em consideração, levar para votação, vamos nos aprofundar, que é para isso que as comissões permanentes servem, e não para ficar dando palanque para quem quer colocar o seu projeto adiante. A deputada professora Bebel ainda pediu vista dos próprios requerimentos, que iria colocar para votação. É pretensão achar que sozinha vai fazer monitoramento e acompanhamento do Plano Estadual de Educação, razão pela qual eu pedi vistas de tudo. E pedirei sempre que tiver essa tentativa de desqualificar o trabalho da comissão. Um programa que reúne duas paixões brasileiras, café e política. É a atração das manhãs aqui na TV Alesp. Deputado Caio França, do PSB, é o nosso convidado aqui no Café no Parlamento, que veio aqui falar um pouquinho sobre o seu trabalho e principalmente aquela região ali que o senhor domina tão bem, que é a região ali da Baixada Santista, o nosso litoral sul.
Acertei? Exatamente. Litoral Sul, que a gente sempre frequenta. O que a gente vai falar aqui? Vai falar sobre AME, saúde, sobre Projetos lei? de lei, feminicídio, enfim, tem bastante assunto aqui. Muito contente pela participação e parabéns aí pela ideia de criar esse programa tão dinâmico e que pode acrescentar um pouco para o morador aqui de São Paulo. Aqui é assim, deputado. Tem alguma coisa para falar? É só falar. Quero tomar um café ali com a Silvia. O café é quente, é bom, o papo é com conteúdo, rápido e comunica para todo mundo que está lá do outro lado querendo saber o que o deputado anda fazendo ou, no mínimo, anda pensando, tá bom? É isso aí, perfeito. Obrigado pelo convite. Acompanha aí. Beleza, o Café do Parlamento é amanhã e a gente espera você. Até lá. E o Café no Parlamento vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 da manhã. Lembra daquele caso em que crianças de uma escola pública foram impedidas de entrar numa exposição do Mickey no Shopping JK, no Iguatemi, aqui em São Paulo? Pois é, o caso denunciado como discriminação aconteceu no dia 18 de março deste ano. Os deputados da Comissão de Direitos Humanos vão ouvir os envolvidos, como a diretoria do shopping, para prestar esclarecimentos aqui na Assembleia Legislativa. Na pauta do dia, 10 itens. Aprovado o requerimento da deputada Beth Saão do PT, que convida promotores de justiça, servidores da Secretaria de Educação de Guaratinguetá, a diretoria da Escola Rural Professora Francisca Almeida Calói e a diretoria do Shopping JK para prestar esclarecimentos acerca das medidas adotadas pelo ocorrido em março deste ano, quando 120 alunos foram proibidos de entrar no shopping para ver uma exposição sobre o Mickey. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa reunião. Foi rápida, mas já deu encaminhamento para várias situações, né? Inclusive aquela do shopping. Aquela do shopping, preocupante. Infelizmente, as outras duas pediram vistas, mas nós esperamos que a gente consiga derrubar as vistas desses requerimentos, que são importantes, porque discutem também questões que ferem e violam os direitos da pessoa humana. Essa comissão é para isso. Essa comissão não é para ficar fazendo disputas ideológicas. Essa comissão é para a gente estar, nós estamos aqui exatamente para preservar, cuidar, para que não haja violação dos direitos humanos em nenhuma área. Entre os projetos de lei aprovados, o 898 de 2016, de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que institui a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de idoso no estado de São Paulo, e o 859 de 2017, de autoria do deputado Léo Oliveira, do MDB, que estabelece diretrizes para a política estadual de inclusão social de pessoas com nanismo, anões. Conseguimos aqui a aprovação de alguns projetos de outros deputados, inclusive da legislatura passada, e esperamos que nas próximas reuniões a gente certamente teremos embates grandes, mas esperamos que a gente consiga aprovar projetos, requerimentos, encaminhamentos que beneficiem o conjunto da população, em especial aqueles segmentos da população que são extremamente vulneráveis e que a Comissão de Direitos Humanos tem a obrigação de zelar e de cuidar. Na segunda reunião da comissão parlamentar que investiga a Fundação para o Remédio Popular, os parlamentares definiram a primeira visita. Vai ser numa das fábricas da FURP, em Guarulhos. A CPI da FURP foi estabelecida para apurar denúncias de irregularidades na gestão da Fundação para o Remédio Popular, casos de corrupção na construção da fábrica da FURP na cidade de Américo Brasiliense e a reprovação das contas anuais da entidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Durante a segunda reunião, os deputados aprovaram a pauta de trabalho e foram informados que a Assembleia Legislativa designou procuradores da Casa para prestar assessoria jurídica e acompanhar os trabalhos da CPI. Na próxima quarta-feira, dia 15 de maio, às 10 horas da manhã, os deputados membros da CPI da FURP vão até a fábrica da FURP em Guarulhos. Os parlamentares querem conhecer os processos de fabricação e distribuição de medicamentos populares e descobrir algo mais. É para entender o processo de fabricação, como é a distribuição, como é a organização. Claro que nós vamos ouvir todos esses responsáveis pela administração da FURP, da Secretaria de Saúde do Estado, mas é preciso conhecer, ver o ambiente, como funciona. Muitas vezes lá você faz alguma pergunta
que vem à mente na hora e você descobre alguma coisa importante para dar um conteúdo para os relatores. O presidente da CPI da FURP, o deputado Edmir Chedid, do Democratas, vai adotar o mesmo sistema da CPI das OS, em que dividiu a relatoria. Criamos, então, 3 sub-relatorias e um relator final. E muitas prefeituras, às vezes, que têm um orçamento lá de R$500 mil por mês para gastar com toda a área da saúde, vem lá uma ordem judicial de uma ação de R$50 mil, ou seja, ele tem que cumprir aquela determinação judicial e muitas vezes deixa de conceder medicamentos a tantos outros pacientes que necessitam. Mais de 3 pessoas morrem de asma por dia no Brasil. A preocupação com essa doença, os direitos do paciente e também o acesso da população à medicação adequada foram discutidos no primeiro Fórum de Asma Grave aqui na Assembleia Legislativa. O encontro reuniu médicos, especialistas e autoridades de diversos estados do Brasil, com o intuito de avaliar o cenário da doença no país e iniciativas que tragam melhores condições de vida aos pacientes. A asma, o impacto dela é muito grande. Mais de 3 pacientes por dia no Brasil morrem por causa dessa enfermidade. Tá? Que tem esse tipo de doença normalmente procuram 15 vezes a mais do que um paciente comum as clínicas de saúde e os hospitais. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, estima-se que no Brasil existam cerca de 20 milhões de asmáticos. 5% dos casos são graves. O paciente precisa fazer uso de medicamentos com doses mais elevadas e, ainda assim, frequentemente, precisa ser internado. É uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque a gente tem tratamento para asma, a gente tem melhorado muito o conhecimento sobre a doença, a gente tem que conseguir entregar esse medicamento para a população. Então que fica o alerta, porque na verdade, por ser uma doença comum, a gente tem que saber reconhecer os sintomas de falta de ar, chiado no peito, tosse crônica, procurar uma assistência médica para conseguir começar esse tratamento e não deixar virar esse caso de asma mais grave, em que você vai ter um prejuízo à saúde muito grande. A deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que tem como uma das pautas do mandato a promoção dos direitos de pacientes com doenças raras, reforçou a importância da população asmática ter acesso aos medicamentos adequados para tratamento. É um trabalho que nós temos que fazer aqui na Assembleia e temos feito no sentido de que o orçamento da Secretaria da Saúde já contemporize a questão desses remédios. Porque quando a judicialização acontece, os remédios saem mais caros, demoram mais. E se tivesse essa previsão orçamentária, eu acredito que ajudaria muito no atendimento das pessoas. E geralmente as pessoas com menos recursos, e mesmo que tenham uma certa possibilidade econômica, os remédios são muito caros, quer dizer, quebra todo o orçamento familiar. Mas mais importante do que isso é cuidar dessas pessoas, porque você tem que cuidar da família. A lei antifumo completa 10 anos neste dia 7 de maio. As internações por males causados pelo cigarro caíram, mas quase 500 pessoas morrem no Brasil por dia por doenças causadas pelo tabaco. Este jovem que não vai mostrar o rosto começou a fumar ainda na adolescência, aos 14 anos. Eu vi a minha mãe fumar muito e eu sempre tive vontade, né? Acabei acarretando, sempre acendia para ela e hoje eu fumo há 4 anos. Você chega a fumar quantos cigarros por dia? Acredito que fumo um maço por dia. Um maço por dia, ou seja, 20 cigarros por dia. Ele só tinha 8 anos e nem pensava em acender um cigarro, quando a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a lei que proíbe fumar em ambientes fechados. Em 2019, a lei completa 10 anos. De lá para cá, dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que já foram realizadas mais de 1.700.000 inspeções em estabelecimentos de todo o estado. A maioria cumpre a lei. O valor da multa é salgado e dobra em caso de reincidência. Seu Carlos entende que, independentemente da lei, fumar em locais fechados é um desrespeito. Quem não fuma não é obrigado a fumar, porque eu fumo. Eu acho que o colega que está perto de mim não é obrigado a fumar. Se ele não fuma, acho que é um respeito para ele, né? Então, antes da lei, eu nunca fumei em ambiente fechado.
Mesmo quando era permitido fumar em restaurantes, bares, em ambiente fechado eu nunca fumei. Já Thelma confessa que antes da lei fumava em locais fechados. Hoje, não mais. Ela entende que houve avanço e luta contra a dependência do cigarro, num serviço oferecido pela própria Assembleia Legislativa de São Paulo. Procurei ano passado o serviço médico, que tem alguns profissionais que acompanham, e eu cheguei a começar, mas uma fase assim particular da minha vida que não ajudou, eu não consegui continuar. Mas eles dão todo o aparato para você conseguir até o final. Agora eu pretendo esse ano, logo que eu tiver um pouco melhor dessa fase, voltar ao tratamento para parar de fumar. Estudos apontam que caiu o número de internações por doenças cardiovasculares, desde que a lei foi lançada. Mas, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, 428 pessoas ainda morrem por dia por causa da dependência da nicotina, substância presente no cigarro. São mais de 150 mil mortes por ano. Morgan tem 22 anos e já fuma há 9. Sabe que precisa parar. Eu sinto que minha saúde vai para o espaço. Ela vai ser prejudicada, sabe? Entendeu? Então não vale a pena. É um vício que no começo é bom, mas depois não vale a pena mais. A primeira lei antifumo no estado de São Paulo foi apresentada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2008. Conosco aqui no estúdio o deputado Conte Lopes, do Progressistas, que vai falar com a gente sobre essa lei antifumo, né, deputado? Primeiro, seja bem-vindo aqui aos estúdios do Jornal da Assembleia. Ok, nós tivemos a oportunidade de votar favorável a essa lei. É importante colocar, né, que eu não era garoto, o cigarro era muito comum. Aliás, você estava no meio dos amigos assim, e chegava um cara, tirava o maço do bolso e oferecia para todo mundo. Eu nunca fumei, né? E era até difícil para a gente falar, obrigado, né? Porque era muito normal aquilo. Inclusive, esse ao cinema, antes de abrir os filmes, as propagandas do cigarro, o cara a cavalo, o cara pegando avião, era tudo propaganda de cigarro, né? Fora que o cara do cinema vendia o cigarro, vendia, né? Tudo, vendia avulso, vendia... E depois dos homens passaram para as mulheres também. Ficou sendo elegante a mulher fumar também. Mas ninguém cuidava disso, né? Mas depois, veja bem, começou a haver o problema que realmente um estudo profundo aí do câncer, né? E que causou câncer, não causava. E depois veio também o problema daquele que adquire a doença passivamente. Você não fuma, mas está do lado do cara que fuma, nos restaurantes, ambientes fechados. Passivo, né? Seria o fumante passivo, né? O camarada acaba contrariando as doenças também. Então, evidentemente, quando essa lei chegou na Assembleia, na época, nós votamos favorável que realmente a pessoa não fume em lugares fechados, restaurante, cinema, coisa assim, né? Agora você imagina o senhor almoçando, né, no restaurante e o sujeito ali fumando, baforando, ou um charuto, que é pior ainda, né? Então eu acho que deveria partir primeiro, não precisava nem ter lei, né, deputado, da consciência das pessoas em não fumarem em ambientes fechados. Né? E a lei foi tão boa, porque, veja bem, nós tínhamos em torno de 35% de fumantes naquela época. E agora está em torno de 10%, então caiu bem, né? A pessoa se conscientizou e muitos abandonaram até o próprio vício. Então é importante isso, né? Que a pessoa realmente... Até hoje é um problema grave, né? Inclusive aqueles que fumam, hoje o cara prefere comprar o cigarro do Paraguai, contrabandeado, que é bem mais barato. Bem mais barato. Né? Até o Bolsonaro está pensando em aumentar, diminuir aqui o imposto que paga. Como o imposto é muito alto, o contrabando é grande, né? Então, e principalmente na periferia, estoura a venda desse tipo de cigarro. Mas, na sua opinião, essa lei ela está sendo efetiva aqui no estado de São Paulo? Não resta a menor dúvida, né? Pelo menos em restaurantes, ambientes fechados, o cara é multado. Então, obviamente... E a pessoa se conscientizou também, né? Se é o vício dele, é o vício dele, ué. Cada um tem o seu vício. Né? Então, até a gente leva para outros debates sobre drogas, liberação de drogas e tal. Porque a gente fala, se nós, na Assembleia Legislativa, aprovamos a proibição de fumar, nós vamos liberar a droga. Quer dizer, quando eu entro no debate de natureza, a primeira coisa que eu falo é isso, né? Se o cigarro já faz mal, causa câncer, e outras drogas não causam também, pode trazer mal à saúde, então, obviamente, a gente é contrário a isso. Então, a lei valeu, ela prevaleceu, e até hoje está sendo bem empregada. E conscientizou a população. Mas a senhora acha que ela precisa ser um pouco mais aprimorada, essa lei? Porque tem muita gente, deputado, ainda, mesmo sabendo, sendo proibido, que fuma em ambiente fechado. Eu já vi. Eu mesmo, saindo na rua, já vi.
em bares, entendeu? Tem proprietário que acaba deixando... Então, e a multa é pesada, né? A multa é pesada. Então, aí é uma questão de conscientização, né? Na verdade, a lei existe para as pessoas cumprirem. Agora, obviamente, tem lugares que pode acontecer isso, burlar a lei. Mas a multa existe. Se for pego, as pessoas são multadas. No caso de aprimorar, que eu falei, não tem nem o que aprimorar, porque a lei já é clara. Tem que se aplicar, né? Tem que ser aplicada, Tem que se melhor aplicar. dizendo, né? É uma lei que pegou, vamos dizer isso aí. Porque nós aprovamos a lei do pitbull aí, que, por exemplo, na época do Alckmin, né? E até hoje eu vejo um monte de pitbull andando na rua aí sem coleira e eu não vejo nada, sem focinheira, né? E eu não vejo ninguém lá falar, põe focinheira no pitbull aí. Nem a polícia, nem nós da polícia agimos assim. Porque, na verdade, é uma coisa que o pitbull se pega ainda, né? Então, essa lei pelo menos pegou e teve validade. Agora, os ambientes, né, onde são proibidos, onde é proibido o fumo, né? Você vê boates aí, as pessoas fazem até aquele chamado fumódromo, né? Que também, dependendo do lugar, né, acaba afetando também as pessoas que não fumam mesmo, porque eu já vi fumódromo que é assim, deputado, está lá a casa noturna, a boate, mas tem a parte aberta, que fica aberta do lado de fora com aquela sacada. Isso não é fumódromo, né? É só para dizer que está cumprindo a lei, né? Ou para dizer que está cumprindo a lei. O senhor acha que deveria ser mais... que está cumprindo a lei, não. Eu acho que devia se aplicar proibir realmente a lei. também essa parte? Não, é evidente. Eu acho que você não pode levar o vício para o outro, né? Não é verdade? Você não pode levar aquele que está fumando... sim. Passar para o outro. Então, o ambiente deve ser... Onde tiver um ambiente fechado, é para aqueles que fumam, não para os demais. Né? Às vezes, a gente está andando nas ruas, muito comum, você vê muitas pessoas, homens, mulheres, descer de onde trabalham para fumar na rua. Então, a lei pegou. Agora, um outro caso, realmente não dá para dizer que pegou em todos os aspectos. Porque a pessoa quiser burlar, vai fazer o quê? Não, e tem gente que... Tem a lei para isso. Não, e tem gente, deputado, que dá um miguezinho aí, que eu já vi muito isso em escritórios, tudo, o cara vai lá no cantinho, fuma, né? Principalmente em banheiro, em banheiros de repartições, tem muita gente que fuma, porque isso eu já ouvi. Não resta a menor dúvida. Quer dizer, a pessoa também não tem consciência, precisa ter consciência, precisa ter... Como toda lei, né? Como toda lei, infelizmente, tem que haver a pessoa consciente, né? Todo mundo sabe que não pode dirigir bêbado, embriagado. Mas tem um cara que dirige. Até a hora que ele é pego, né? O problema de dirigir embriagado também é só que não afeta a sua pessoa, acaba matando outras pessoas. Agora, eu que participei da lei no início dela, o que eu acho mais importante é a conscientização que realmente o tabaco faz mal. Isso aí pegou e muita gente realmente parou de fumar. E muitos jovens hoje já não entra tanto para o mundo do cigarro, né? Infelizmente, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, eu fiz uma matéria uma vez no Parque do Ibirapuera sobre fumantes, né? Pessoas que nunca fumaram e pessoas que eram ex-fumantes. O senhor sabe que o ex-fumante, ele cobra mais do que a pessoa que nunca fumou. Eu não sei se é porque a pessoa sente vontade de voltar a fumar. Sei lá, eu percebi isso. Automaticamente é isso, né? É igual o cara que é alcoólatra, né? Se ele volta para o ambiente do álcool, obviamente... Ou deu o primeiro gole, é um abraço. Mesma coisa, o cigarro deve ser... Por isso que o cara fica meio... Porque ele não fica mais longe do vício, né? Agora, fumar também, né? Dentro de casa, né? Isso é uma coisa também que as pessoas também não têm muita consciência, né? Os filhos ali e tudo. Mas eu vou fumar na sacada, na janela. Porque, de qualquer maneira, a fumaça entra, né, deputado? Isso aí, você acaba inalando o que são os fumantes passivos, né? É evidente que causa câncer também, né? Sim, tem gente aí que acaba sofrendo as consequências sem fumar, né? Porque alguns parentes fumam, a pessoa acaba sofrendo as consequências. Não, nunca fumei. Nunca fumou? Nunca fumei. Até porque eu fazia muito esporte, então... Por causa disso. Praticando isso. Então como eu fazia esporte, eu ficava na minha. Então eu falava para o amigo que vinha, era, porque eu te falei, um maço de cigarro rodava e todo mundo pegava. Até para você falar não, era duro, né? Era duro. Não, você ficava como o cara, esse aí, pelo amor de Deus, o cara não... fuma, é onda fumar. Vira onda fumar, então... Você acaba, quando criança, quando garoto, você acaba sendo influenciado, né? Não resta a menor dúvida. Porque se você não faz, você fala, isso daí é frouxo, Você sentava na porta do cinema lá, vinha o cara cowboy, né, com baita de um cavalão, já com cigarro na mão, fumando, né, no cinema. Então aquilo lá levava a pessoa... Ao vício mesmo. E questão de fiscalização? O senhor acha que está sendo efetiva essa fiscalização da proibição do Eu acho que até que está sendo bem feita a fiscalização, porque, veja bem, hoje o principal é a conscientização. As pessoas se conscientizaram disso. Olha, eu não posso fumar aqui, né?
Eu não posso tomar minha cerveja e fazer pipi no pé do outro lá, né? Então, a mesma coisa, cada um cuida do seu vício. Então não é justo também o cara fumar num ambiente fechado, levando fumaça no rosto dos outros. Ficou conscientizado isso, eu acho, na população. Tanto é que houve a diminuição de fumantes. Mas você não acha que falta uma fiscalização melhor nos estabelecimentos? Para tudo precisa fiscalização melhor, né? Na verdade é isso. Eu acho que tem que, programa como esse aqui é importante. Que as pessoas vão se conscientizando cada vez mais do mal do cigarro. E qualquer pessoa, assim, pode ajudar na fiscalização? Até para denunciar, falar, olha, eu estou aqui no estabelecimento... Lógico, eu estou fechando um lugar aqui, nós estamos aqui. Você vai fumar aí do meu lado, né? Ou manda o proprietário tomar atitude. Qualquer novidade, a loja chama a polícia, né? A gente chegou ao fim da nossa entrevista, que é curta aqui, que são 10 minutos, está dentro do Jornal da Assembleia. Eu queria agradecer a sua presença nos nossos estúdios aqui do Jornal da Assembleia. Deputado. Eu que agradeço o retorno aqui, né? Depois de 24 anos que eu fiquei na casa. Pois é. Fui para seja bem-vindo aqui de volta. Eu já estava aqui, eu acompanhei o senhor, trabalhamos juntos aqui. Estamos de volta aqui, a gente fica feliz de estar sempre participando aqui do Jornal da Assembleia. Obrigado pela sua presença, deputado. Obrigado. Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui, lembrando a você, telespectador, que você pode acompanhar o nosso jornal, a nossa programação, também através da internet pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã, espero vocês. Até lá.